essa é uma crise, essa é uma crise que se desdobra, né? Ela tem um eixo sanitário de saúde que toca a vida humana, né? Mas por não ter remédio, como você disse, Emília, por não ter vacina, a estratégia de saúde adotada é o distanciamento social. E o distanciamento social, assim, é quase que você ir na sua casa e desligar uma tomada de um aparelho, de um eletrodoméstico, né? Você, ao desligar essa tomada, você momentaneamente desliga a oferta e a demanda, né? Numa linguagem dos economistas, né? Então, assim, é uma crise que tem um aspecto sanitário, tem um aspecto econômico, social, e, no caso brasileiro, o doutor Cláudio entrou aí de leve na questão, tem um aspecto político que eu vou tratar aqui nesse tempo inicial. Assim, primeira coisa importante que eu acho é a gente colocar um marco de como nós fomos atingidos pela crise, né? Nós tivemos um tempo diferenciado, a crise começou lá do outro lado do mundo. Tempo é ativo quando você fala de gestão, né? Então, a crise começou, nos deu um tempo para que a gente se preparasse, mas como estava o Brasil no momento do impacto da crise? O país já estava fragilizado, Emília, e a gente precisa colocar as coisas como elas são. Não adianta a gente viver de fantasias, né? Então, assim, quais eram os números do país? O país tinha crescido no ano passado 1,1%, né? Um crescimento medíocre, sendo muito claro. Qual foi o investimento do ano passado, né? Se a gente abrir o investimento privado e público, ele está um pouquinho superior a 15%. Para os participantes poderem ter um ponto de comparação, no momento em que o Brasil cresceu nos últimos anos, antes de entrar em recessão econômica, essa proporção era de 22%, 23% do produto interno bruto, de tudo que a gente produzia. Quer dizer, o Brasil, na chegada da crise, já era um país dos mais endividados dos em desenvolvimento do mundo, né? O nosso endividamento estava mais ou menos em 75, 76, como proporção da produção do nosso país, do PIB do nosso país. Então, assim, se isso não bastasse, nós já tínhamos mais de 12 milhões, ainda tínhamos mais de 12 milhões de desempregados, sem falar nos desalentados do nosso país, que já tinham perdido o estímulo para procurar um emprego. Então, eu acho que esse é o primeiro marco importante. O mundo inteiro foi pego no contrapé nessa crise. Mas, assim, é importante dizer que nós fomos pegos no contrapé e, além disso, numa posição de muita fragilidade. Tínhamos um tempo. Eu concordo com o doutor Cláudio, não usamos o tempo, né? Não usamos bem o tempo da crise evoluindo da Ásia, passando pela Europa, chegando nos Estados Unidos e chegando no nosso país. Não usamos bem o tempo, não gerimos bem esse tempo. E aí nós agravamos a situação com a segunda fragilidade, né? Qual a segunda fragilidade que nós produzimos? E essa é produção já na chegada da crise. É a falta de liderança, no país, consequentemente, uma falta de coordenação. Uma crise como essa, as nossas gerações de brasileiros não passou nem perto. Sim. Eu vivi crise, eu administrei uma greve da Polícia Militar, crise dura, uma miniatura disso que nós estamos vivendo. Eu ajudei com o governo de Minas e o governo central a administrar o episódio de Mariana. Crise grave, dolorosa, vidas humanas, né? Mas nada parecido. Eu estava no Congresso Nacional na crise do apagão,
que o presidente Fernando Henrique nomeou Pedro Parente para ser o gestor da crise. Uma crise forte, mas nada parecido com isso. Se a gente olhar a crise do mercado imobiliário americano 2008, 2009, que foi uma crise que o nosso ex-presidente chamou de marolinha, mas que de marolinha não tinha nada, era um tsunami no mundo inteiro, mas a atual crise é muito mais potente, robusta e destruidora de riqueza e de vidas humanas, se comparada a qualquer crise que nós vivemos. Por isso, Emília, quando a gente começou a pensar essa crise, nós fomos procurar marcos históricos. Por isso que a gente foi olhar lá em 29 e 30, o que aconteceu, fomos reler algumas coisas, fomos procurar a Segunda Guerra Mundial, ver o papel do Churchill na mobilização, inicialmente da Inglaterra e depois na mobilização do mundo contra o Hitler, contra o nazifascismo. Fomos procurar referência. Mas essa referência aí tem um equívoco, né? Essa referência não é que nós estejamos vivendo uma guerra, nós não estamos vivendo uma guerra, né? E a gente precisa saber da natureza das coisas para não ter estratégias erradas, né? Esses dias inventaram um plano Marshall, é de quem nunca leu o que foi o investimento dos Estados Unidos na recuperação da Europa, enfim. Então, assim, nós já tínhamos uma fragilidade que eram as nossas condições objetivas, os nossos desempregados, o nosso medíocre crescimento, e aí passamos a viver uma outra fragilidade, dobramos a fragilidade, que é a falta de liderança, a falta de coordenação, a falta de diálogo. Quer dizer, uma crise como essa precisa unir o país, unir, é união nacional, assim, na minha visão. Precisa que os chefes de poderes estejam sentados numa mesma mesa, né? Procurando soluções, caminhos para o país, caminhos para a travessia, mas caminhos também para o pós-crise, porque daqui a pouco a crise acaba. Como é que esse país vai sair da crise? De joelhos? Nós queremos que saia de pé. Nós queremos que ele tenha tração para poder voltar a crescer, para poder voltar a ser provedor de oportunidade para todos, principalmente para os jovens, né? Então, assim, quer dizer, aí você vê que não tem diálogo entre os poderes. Depois arranja uma briga dos governos subnacionais com o governo central, que, na verdade, é uma equação de soma negativa do ponto de vista do interesse da população. Quer dizer, eu vou dizer uma coisa que é taxativo, sabe? Infelizmente, e eu espero que essa onda, essa frente fria esteja perdendo força. Infelizmente, em muitos dos episódios, o que prevaleceu é um olhar para a disputa política de 2022. Infelizmente, eu lamento ter que falar isso, né? Sabe? Ou seja, as pessoas muito menores do que uma situação como essa necessita. Numa hora de crise como essa, que as nossas gerações não têm, é tudo novo. Tem um baita desconhecimento, né? O Cláudio trabalhou, o doutor Cláudio trabalhou isso aqui com palavras muito precisas. Tem um baita desconhecimento. Nós estamos aprendendo na crise, né? Quer dizer, o que precisava é que os líderes, na verdade, crescessem de tamanho, né? E não flertasse com anões. Isso, infelizmente, nós vimos nos últimos dias. E eu tenho que dizer isso, não é para provocar ninguém, porque eu não quero provocar. A única coisa que eu quero é estimular para ver se cai a ficha. Tenha bom senso. O governo central precisa se organizar.